para a gente. Primeiro, né, por que o título... Você focou nesse título de Um Jovem Prazer, eu sou um jovem normal. Uhum. E por que você escolheu a história do João Vitor para ser contada? Rapaz, é uma boa pergunta aí, viu? Ainda bem que eu treinei. Hoje me fizeram essa mesma pergunta aqui na janta, meia hora atrás, então tá na ponta da língua aí. Rapaz, o livro, contar essa história, né, de João Vitor, nasceu muito bem espontaneamente, assim, nem foi ideia minha, no caso. Tinha um padre lá do interiorzão de Sergipe, que ele dizia muito, olha, alguém tem que contar essa história, alguém tem que contar essa história, documentar essa história, né, porque o tempo vai passar e alguns detalhes vão se perder. Então, alguém tem que dar esse primeiro passo ali. E ele dizia muito aquilo ali, né, em todos os encontros, em todas as coisas. E aí, eu estava lendo um livro também, um livro lá que não tem a tradução ainda em português, mas conta a história de dois jovens do movimento Socolares, Carlos e Alberto, que estão em processo de beatificação, né, os dois. Uhum. E aí eu terminei de ler aquele livro inflamado, né, pela história deles. Eu falei, caramba, que massa, né, que legal. E tem essa história aqui, nessa mesma cidade da gente, que é tão bonita quanto, assim, né, tão radical quanto, tão normal quanto também. Então, o que é que me impede aí enfim, de contribuir um pouquinho com isso, né? Então, eu era estudante ainda de jornalismo, era bem novo e tal. E aí eu falei, acabei de ler o livro e mandei uma mensagem para a irmã desse menino, né, de João Vitor, que é o protagonista do livro, dizendo, olha, se vocês quiserem, eu posso fazer as entrevistas e deixar documentado todas essas informações para uma pessoa com mais experiência depois escrever o livro. Mas pelo menos eu organizo aqui, né? Faço algumas perguntas, faço a gravação e tal, e vocês depois se viram. E eles toparam na hora, assim, e eu fui lá na casa deles, imagina. E me receberam muito bem e tudo. E aí fiz as entrevistas, falei com o médico também, que cuidou dele, falei com alguns amigos. E foi a própria família depois que falou, não, Hugo, é você que escreve esse livro aí, né? E deu essa responsabilidade aí para mim. Eu tinha essa bomba aí nas mãos também. Uma história linda, linda, linda. Mas faltava talvez a coragem, né? Porque eu dizia, caramba, é a vida de alguém, então eu tenho que fazer bem. E aí depois eu faço um salto, vou fazer só um parênteses para te responder a segunda pergunta que você fez. O título original do livro era O Livro da Vida de João Vitor Góes, uma coisa assim. Um título gigante, né, também. É. E aí, no meio, lá nesses primeiros capítulos que eu escrevi, tinha uma parte que dizia, se João Vitor pudesse se apresentar para alguém, ele diria, prazer, sou um jovem normal. E aí eu mostrei para um amigo meu, né, que morava lá no Focolarino também, na mesma casa, na escola lá de Focolarinos. E ele disse, poxa, isso aqui, da Argentina ele, nem falava português direito, mas ele leu e disse, olha, isso aqui dá um título massa. E foi por conta dessa dica aí dele que eu mudei o título do livro também. E por uma preocupação também que eu tinha e que algumas pessoas tinham também, que era, olha, não romantize demais, não transforme ele num super-herói, numa pessoa inacessível, cheia de qualidades, de virtudes, coisa que ele não era, assim. Curtiu? Faz uma visitinha. Na hora do café, pausa para o almoço, naquele chá de cadeira do aeroporto ou dentro do busão. Dá para ouvir até na sala de espera para consulta. Vai lá, aperte o play e confere o episódio todo. Tá no YouTube e nas plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e Google Podcast. Não esquece de deixar o like, se inscrever, seguir e compartilhar. Um abraço e até mais!